Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer aqui ao Felipe Maia pela sua contribuição aqui no Apoia-se para o canal Dr. Mistério. Muito obrigado. Você vai receber aí na sua casa um brinde, que é uma camiseta e uma caneca do Dr. Mistério, à sua escolha. Obrigado, Felipe Maia. E aí, galera do Mistério, o vídeo de hoje é sobre acidente aéreo, um mistério que aconteceu no Brasil, e só quem tem por volta de 30 anos é que consegue lembrar perfeitamente o rebuliço que foi na imprensa da época. Em 9 de julho de 1997, uma explosão em pleno ar abriu um rombo na fuselagem de um Fokker 100 da TAM e matou um engenheiro de 38 anos. Deixou outras 9 pessoas feridas. O avião sofreu uma despressurização repentina depois de uma explosão. E o engenheiro Fernando Caldeira de Moura Campos, de 38 anos, foi projetado para fora da Fokker. Caiu a uma velocidade estimada em 100 metros por segundo, de uma altitude de 2.400 metros. Pessoal, o impacto foi tão forte, mas tão forte, que chegou a abrir um buraco de 1 metro no solo. Caso muito estranho, né, pessoal? Vejam só que esquisito. Tudo estava tranquilo quando agricultores ouviram um forte impacto, perceberam que algo havia caído do céu e correram para ver o que era. A agricultora Maria Aparecida da Costa, que colhia repolhos na hora, ouviu uma explosão, então se dirigiu ao local. Chegando lá, ela viu um buraco, depois viu o corpo. Num raio de 300 metros, foram encontrados pedaços do avião. Todo mundo se perguntou, o que será que aconteceu? Vamos relembrar como esse caso estranho aconteceu desde o início. Às 8h32, o Fokker 100 da TAM, prefixo PTWHK, decola do aeroporto de São José dos Campos, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Era a escala final do voo 283, que partira de Vitória, Espírito Santo, com destino a São Paulo. O trecho de 123 km estava previsto para durar 20 minutos. 8 minutos após a decolagem, um artefato que pode ser uma bomba explodiu na 16ª fileira de poltronas, próxima à porta direita traseira do Fokker. Abriu-se um rombo na fuselagem de 1 metro de altura por 2 de largura. A 2.400 metros de altitude, o avião sofre uma despressurização repentina. O engenheiro Fernando Caldeira de Moura Campos, de 38 anos, é projetado para fora do Fokker. Outros passageiros próximos ao rombo na fuselagem também são puxados, mas conseguem se segurar fortemente nas poltronas. Se não fosse isso, com certeza teríamos muito mais vítimas. Os 54 passageiros que ficaram no avião entraram em pânico. O corpo de Campos despenca a uma velocidade de cerca de 100 metros por segundo e estatela-se no chão de uma fazenda no município de Suzano, a 35 km de São Paulo. O impacto abre um rombo de 1 metro de profundidade na terra. O avião sofre uma desestabilização e uma das aeromoças tenta controlar o pânico. Chorando muito, ela pede calma e diz que a situação está sob controle. Algumas máscaras de oxigênio caem e são disputadas pelos passageiros. Passado um tempo, o Fokker finalmente se estabiliza. O piloto Humberto Scarel inicia a aterrissagem. Os passageiros começam a controlar a histeria e, embalados pela aeromoça, eles começam a rezar. Às 8h45, o piloto avisa a torre do aeroporto de Congonhas que houve uma explosão e precisa fazer um pouso de emergência. O Fokker aterriza sem incidentes. Às 8h52, dentro do avião, passageiros e tripulação choram e batem palmas. Mas quem fez isso e por quê? Quem colocou uma bomba no avião? A Polícia Federal e o Ministério Público apontaram como principal suspeito pela explosão o professor Leonardo Teodoro de Castro, que vive hoje em Minas Gerais.
Pessoal, vai vendo agora como a história fica estranha. Estranha e muito misteriosa. O professor Leonardo Teodoro de Castro, apesar de ser apontado como principal suspeito, não foi preso por falta de provas. Mas mesmo se for ele nunca irá dizer o porquê fez isso e nem provar se ele é inocente. Sabe por quê? Porque 3 dias após sobreviver à explosão, o professor Castro foi atropelado por um ônibus na Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Ele passou quase um ano na UTI do Hospital São Paulo, perdeu uma quantidade substancial de massa encefálica e por isso ficou em um estado de quase demência, incapaz de responder à justiça se foi responsável pelo artefato que explodiu em pleno voo. O advogado dele, Thales Castelo Branco, alega que seu cliente é inocente. Para Castelo Branco, o acidente com seu cliente foi uma infelicidade muito grande, porque impediu que ele mesmo prove sua inocência. A justiça chegou a decretar prisão preventiva de Castro, revogada antes mesmo do julgamento de um recurso habeas corpus ser apresentado por Castelo Branco. Disse ele. No habeas corpus, o advogado afirma que não foram encontradas provas contra seu cliente e que o professor Castro não tentou suicídio quando foi atropelado pelo ônibus. Tudo muito estranho. Mas e a companhia TAM? O que eles têm a dizer sobre isso? Como alguém leva uma bomba a bordo com uma facilidade tão grande e fica tudo por isso mesmo? Para a TAM, o acidente foi provocado pela explosão de um artefato a bordo, que ficou comprovado ter sido provocado por um ato ilícito. Questionada sobre as providências adotadas para evitar novos episódios do mesmo tipo, a companhia informou que as verificações de bagagens de passageiros são realizadas pelas administradoras de aeroportos. E você, o que acha dessa história? Tudo muito estranho, não é, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, porque aqui você sabe que os mistérios não têm fim.